Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus ossos. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tua palavra lida, por esta carta que tem sido bênção para as nossas vidas. Tem nos ensinado coisas grandiosas sobre Cristo, sobre a sua superioridade, sobre a sua grandeza, de como toda a Escritura aponta para Ele, de como nós podemos entendê-lo e buscá-lo, e sermos cheios dele pela fé. Ajuda-nos para que nessa noite continuemos debaixo dessa graça e desse conhecimento, que nós possamos ser ouvintes que guardam a tua palavra no coração. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse será o tema desta noite: a fé dos que olham para frente. E é interessante, porque a nossa vida ela é feita de diversos momentos diferentes. Nós olhamos para a vida sempre pensando em tempos: passado, presente e futuro. Quem vive do passado traz para o presente boas lembranças, mas também traz alguns momentos que serviram de lição e de aprendizado para ele. Quem vive do presente deixa as coisas acontecerem e não está muito preocupado com o amanhã. Mas ninguém vive só de presente e nem de passado. Nós sempre criamos expectativas para o futuro, porque sempre esperamos que algo novo possa acontecer, e é isso que nos mantém vivos. Nossa expectativa para o amanhã, para olharmos sempre para frente, sabendo que algo novo, algo restaurador, algo que possa nos animar nos espera. Esse texto que nós acabamos de ler mostra para nós a maneira como a fé ela faz as pessoas olharem para frente sem titubear no que possa acontecer. Nós começamos a olhar, inclusive, desde o capítulo 1, conceitos sobre a fé, e num determinado momento nós começamos a falar dos pais, passamos dos pais para os patriarcas, onde nós poderíamos pegar um sermão só e falar sobre a fé e as pessoas e os personagens, mas nós preferimos aproveitar cada caso específico para podermos receber o que o texto sagrado tem para nos ensinar. E ainda falando sobre os patriarcas, nós vamos perceber que se existiu algo que aconteceu na vida deles, foi eles poderem ter a certeza que ao olharem para frente, eles alcançariam, eles chegariam em algum lugar. Humanamente falando, não era possível. Humanamente falando, eles não teriam condição nenhuma de chegar onde chegaram, mas chegaram, não por causa deles, não por aquilo que eles produziram, mas por causa do objeto da fé que estava neles, por causa daquilo que mudou de fato a vida deles. E se existe uma coisa que hoje nossa sociedade precisa, queridos, é de foco. É de foco para observarmos não só para o futuro, mas naquilo que já passou, até no que está acontecendo. Foco para entender
que o trabalhar de Deus e as suas promessas irão acontecer sem que nós precisemos titubear ou fraquejar, embora não seja coisa do outro mundo acontecer fraqueza em nós, pois nós somos pecadores, nascemos debaixo desse sol, nascemos debaixo da condição de pecadores, e entendemos a nossa condição e o quanto misericordioso é o nosso Deus para nos levantar e nos ajudar a prosseguir em nossa jornada. Então, o nosso objetivo nessa noite, pensando nesse tema, é analisar casos específicos e as maneiras específicas em que cada personagem olhou para frente por meio da fé. Nesse determinado momento, também que eles olharam para trás e viram que um elemento estava presente, fortalecendo-os, que era a fé. Segundo, nós analisaremos como podemos fazer uso desses exemplos para crescermos e aprendermos a olhar para o nosso verdadeiro alvo, que é Cristo, o nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé. Então, pensando nessa fé dos que olham para frente, eu quero no primeiro ponto, que está nos versículos 17 a 19, analisar com vocês que aqueles que olham para frente, pela fé, fazem sacrifícios. Percebam o que o texto vai dizer aqui nesses versos 17 a 19, vejam, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e aqui a ideia do oferecer é levar para ser sacrificado. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, e o filho a qual Deus havia dito, que era aquele que seria a descendência dele, e que dele faria uma multidão. Abraão considerou então, pensando no aspecto de olhar para frente, que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Queridos, essa parte do texto é interessante porque o autor apresenta para nós um caso extremamente intrigante e diferente daquilo que a gente pode dizer que é um exercício de fé. Quando a gente fala de fé, a gente está falando de acreditar em alguma coisa, de pensar positivamente em outras. A gente usa diversos argumentos e compreensões para tentar traduzir o significado de fé, mas aqui a gente está falando de um Deus que chama um homem aos 99, com 75 anos de idade, faz uma promessa para ele, manda ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, como nós analisamos na semana passada, manda ele ir para um lugar que ele não sabia, e diz para ele que dele vai fazer uma multidão de pessoas, que as pessoas que o abençoarem também serão abençoadas, aqueles que amaldiçoarem ele também serão amaldiçoados. E é interessante que esse homem levanta-se, chama sua mulher e parte. Para onde? Sei não. Pelo menos no momento ele não sabia, né? Nós vimos depois, porque analisamos hoje, olhando para trás o texto sagrado. Mas ele partiu. E Deus prometeu para ele que dele faria uma grande nação. Ele espera até chegar 99 anos de idade, ou seja, quase 25 anos depois, Deus fala com ele de novo, e diz para ele que da descendência dele, daquele que ele colocaria no mundo, ele faria uma grande nação. Bom, primeiro entra o aspecto de esperar, né? Coisa que a gente não gosta, porque é difícil esperar, né? 25 anos ele esperou para que Deus cumprisse essa promessa. Então veja porque o caso é diferente e intrigante, porque Deus diz para ele, que ele deveria pegar aquele filho, nascido de uma mulher estéril, com 90 anos de idade, e diz para oferecerem em sacrifício para ele. Não parece intrigante isso, queridos? Será que a minha fé e a sua fé seria a mesma, se nós fôssemos confrontados desse jeito? Imagine,
Macela, só podendo ter Rebeca. E aí nasce Rebeca, e Deus diz: sacrifica Rebeca. Eu entrava em parafuso na hora, não vou mentir. Eu ficaria logo preocupado. Eu não quero nem pensar o que Marcela ia passar na cabeça de Marcela. Porque é natural que a gente sinta isso. Nós nos apegamos, nós amamos, nós acabamos criando um vínculo de relacionamento, né, diferente. O Deus que havia prometido que dele faria uma grande nação, daquele menino, agora estava pedindo que Abraão fizesse um sacrifício do seu único filho. Que situação complicada, queridos, não é? Porém, Abraão, que não estava olhando para trás, mas conhecia o Deus que lá atrás falou com ele, e começou a analisar o que Deus já vinha fazendo com ele, porque Abraão começou a ser um homem próspero, começou a ter propriedades, começou a ter riquezas, antes mesmo de chegar na terra que o Senhor havia prometido para ele. Ele olhou para esse Deus e pensou em seu coração, como o próprio texto diz: ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Abraão olhou para frente e viu que o Deus que prometeu seria capaz de trazer Isaque da morte. E de uma forma direta, isso aconteceu figuradamente, não é? E aí a gente para tentar entender esse pedaço do texto. Como foi que isso aconteceu figuradamente? Bom, existem duas linhas de interpretação, ou de entendimento, na verdade, desse texto. Primeiro, porque Isaque não era nem para ter nascido, né? Já começa por aí, isso é uma linha. A segunda é: Isaque deveria ser morto, de fato, se Deus não tivesse provido um substituto para ele. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que as pessoas que ouviram ele conheciam bem essa história. Estavam aqui judeus, homens que conheciam todas essas coisas, religiosos, que abraçaram a fé em Jesus Cristo. Mas o que é interessante é que agora, nesse momento que eles recebem essa informação, eles estão num momento delicado da vida deles, porque eles estavam prestes a abandonarem a fé. Por quê? Percebam que o problema da carta é exatamente esse: judeus que receberam Cristo e agora estavam querendo trazer uma mistura de judaísmo com cristianismo ao mesmo tempo. E eles queriam continuar vivendo as obras da lei, estando em Cristo, sem entender o que era estar em Cristo de fato. E aí o autor aos Hebreus traz à tona a ideia de que tudo que eles aprenderam durante toda a vida deles dentro do templo ou nas sinagogas apontava para esse Jesus, o substituto, aquele que poderia, ou melhor, que deu vida a Isaque e que fez de Isaque uma grande nação por causa dele. Isso nos leva a pensar como estava o nível de confiança daqueles irmãos naquele momento. E eles trazem à tona, aí ele traz à tona, na verdade, aqui, a importância de crer nas promessas de Deus, mesmo quando essas promessas são colocadas à prova. Vejam, Deus disse que ele seria o descendente da promessa, mas Deus manda sacrificar o descendente da promessa. Vejam como a fé desses irmãos foi colocada à prova. E o autor aos Hebreus está querendo trazer à tona para eles exatamente isso. Vocês também estão sendo colocados à prova quando Cristo
é anunciado e está no coração de vocês, e vocês tentam dividir Cristo com a lei, vocês tentam dividir Cristo com o sacerdócio, quando vocês tentam dividir Cristo com os cerimoniais do Antigo Testamento. Cristo é tudo isso que o Antigo Testamento fala para vocês. Nós precisamos, queridos, ter esse nível de confiança nas promessas feitas por Deus, mesmo que as dificuldades e que o próprio Deus coloque em xeque determinadas coisas que parece que perdeu-se a esperança completamente. A fé dos que olham para frente faz sacrifícios. Abraão é uma prova viva disso. Abraão sacrificou o conforto do seu lar. Abraão sacrificou, ou melhor, foi disposto a sacrificar o seu próprio filho. E o nosso desafio nessa noite, a pergunta que nos desafia nessa noite é: o que você está disposto a sacrificar pela fé, ou pelo objeto da fé que você tem e que você professa? O que você está disposto a sacrificar? Isso nos leva a pensar o quanto nós estamos com o nosso pensamento arraigado nessa vida aqui, que é importante, nós não podemos deixar de lado, porque Paulo inclusive ensina isso. Olha, os casados cuidam das coisas de casados, se preocupam com essa vida, precisam cuidar das coisas desse mundo. Então se eu disser, não se preocupe, eu estou sendo hipócrita. Temos que nos preocupar, temos filhos, tem esposa, tem escola, tem contas, tem um monte de coisa que a gente precisa resolver debaixo desse sol. Então não adianta ficar aqui alienado e estar aqui transmitindo para vocês uma fé que, irmão, Deus te dá. Isso é conversa fiada, é conversa de quem quer ludibriar a mente das pessoas, porque na verdade a gente vive uma realidade que não é fácil. Dia após dia a gente trabalha, labuta muito, sofre muito, cansa muito para poder ter. Mas o que nós estamos aprendendo aqui é que esses sacrifícios, embora sejam necessários, eles não são mais importantes do que o verdadeiro sacrifício que nós devemos fazer por Cristo, pelo nosso Salvador, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não existe sacrifício maior que eu possa fazer do que dedicar a minha vida no meu trabalho, nos sacrifícios que eu tenho que fazer para sobreviver, de que fazer ele debaixo da graça, agradando a esse Cristo, a esse Salvador. Então aqueles que olham para a frente pela fé, fazem sacrifícios. Segundo, os que olham para a frente pela fé, abençoam. Vejam, versículo 20 e 21, a gente vai ver uma cena interessante. Agora, alguns personagens, 2 personagens precisamente, na verdade 3, entram aqui em questão. Vejam só. O texto nos diz que pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú. O pai abençoa seus 2 filhos, a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Depois ele diz que pela fé, Jacó, um desses filhos, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Então Jacó abençoou aqui a Manassés e a Efraim, os 2 filhos de José. Percebam, queridos, aqui que nessa parte do texto, a bênção de Isaque era como se fosse um prenúncio da posse da terra que Deus prometera a seu pai. É interessante você parar para pensar que Abraão não chegou na terra de Canaã e não recebeu por herança a terra que Deus havia prometido para ele. Isaque, que era a descendência de Abraão, crendo na promessa do seu pai, vive pela fé nessa promessa, mas também
não entra na terra de Canaã, mas continua crendo na promessa feita por Deus ao seu pai. Quem manteria a sua fé constante no Deus do pai, que não cumpriu a promessa dada para o pai, recebe essa promessa e ainda passa essa promessa para os seus filhos, essa fé para os seus filhos? Quem faria isso? Gente, olha, eu estou falando por mim, talvez eu seja a pessoa, um alienígena no meio de vocês, mas quando a pessoa pisa no meu calo, eu já olho meio assim, né? A gente já fica, quando a gente não conhece, a gente, tudo bem, desculpa, doeu, né? E bota aquela cara tipo, é meu pé? Se a pessoa passa de novo, aí pisa de novo, a gente já fala, mas é brincadeira, né? 2 vezes, olhe para baixo, meu filho, meu pezinho está aqui. O que eu quero dizer é que nós não somos muito tolerantes quando as pessoas nos causam um certo desconforto. Imagine as pessoas que dizem para mim, olha, amanhã eu vou trazer aquele negócio aqui, tá, beleza? Aí ele não traz. Aí quando é depois da manhã, ele, eita rapaz, eu esqueci, mas ó, semana que vem eu vou passar por lá, eu vou trazer para você, tá certo? Beleza. Aí ele não traz. Um mês depois você encontra com ele no ônibus, sei lá, no meio da rua, opa rapaz, tudo bem? E aquele negócio, rapaz, o pai está enrolado, né? Mas eu vou arrumar um jeitinho. Qual a credibilidade que essa pessoa vai ter com você? Me diga, querido. Nenhuma, não é? Porque você não é muito dado a pessoas que prometem e não cumprem, não é? O sentimento que se tem é que a pessoa não está nem aí para você, ou prometeu sem poder cumprir para você. Quando a gente olha para esse texto, parece besteira o que a gente está falando aqui, mas é uma situação delicada, olhar para um pai que, embora vem contemplando graça sobre graça, mas a promessa de herdar uma terra que mana leite e mel ainda não tinha acontecido não. Então fé é isso, queridos, é estar na dependência de um Deus e você descansar em saber que o tempo não pertence a você, pertence a Ele, e é nele que você tem que descansar, sabendo que quando Ele promete, Ele cumpre, só que pode não ser no seu tempo. Esse texto mostra para nós que Isaac sabia que era um recipiente do favor de Deus, por isso que ele creu, por isso que ele continuou firme na promessa que Deus fizera a seu pai. Deus apareceu a ele e repetiu a promessa que havia feito a Abraão, algo que fortaleceu mais ainda a sua fé. Deus disse para ele, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 4, eu farei teus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Ele foi fortalecido pela renovação da promessa feita a seu pai, dita para ele. E quando Isaac enviou Jacó para Padã-Arã, ele abençoou seu filho com uma bênção semelhante. Vejam que ele entendia, assim como o pai Abraão entendeu, que a herança era para ele e para os seus filhos, mas se ele não desfrutasse daquilo, é óbvio que o seu filho poderia ser alvo dessa bênção. E aí ele diz em Gênesis 28, verso 3 e 4, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutífero, e aumente teus números até que te tornes comunidade de povos, que Ele dê a ti e a teus descendentes a bênção dada a Abraão, de modo que possais tomar posse da terra onde vivestes como estrangeiro, a terra que Deus deu a Abraão. Isso é fé, queridos. A gente vai perceber também que assim como Isaac abençoa Jacó,
Jacó imita o papel do seu pai. Vejam que nós falamos pela manhã a importância do exemplo da imitação acontecendo aqui nesse texto. Jacó imita seu pai e, olhando para o futuro, ele recebeu um discernimento profético, porque sabia que Deus cumpriria a bênção patriarcal em seus filhos. Queridos, eles só podiam abençoar seus descendentes por fé, assim como nós fazemos com os nossos filhos. O que é que você pode garantir para o seu filho amanhã? Me diga, querido. O que é que você pode garantir da sua vida amanhã? Nós viemos no carro e a gente conversando, aquelas conversas de gente, né, que parece que não tem o que conversar, e faz assim: e se acontecesse um apocalipse zumbi? A gente estava falando sobre, né, medicamentos, a Marcela falando sobre o trabalho dela, e aí ela falou das técnicas, das validações, né, de poder armazenar determinados produtos e etc. Bem interessante isso. Aí eu cá, bem concentrado na conversa, eu digo: e se tivesse um apocalipse zumbi, né? Esses procedimentos iam todos para o espaço. Até a história de, se não tivesse comida, quem seria o prato da vez, né? Seria retalhado, entrou na conversa, foi interessante. Mas quando a gente para pensar, queridos, que garantia a gente tem do amanhã, vá? Nenhuma. Se não for por fé, o que é que garante para nós que o nosso filho receberá alguma coisa amanhã, terá algo amanhã, que nós estaremos vivos amanhã? Nada. Se não for por fé, a nossa energia está sendo gasta de graça. E talvez você esteja aí pensando: quando será que Deus irá cumprir o que me prometeu? Eu quero te dar uma palavra de ânimo, querido. Deus é o Senhor do tempo, descansa nele. No tempo certo, assim como ele fez com os antepassados, ele fará cumprir a sua palavra. Terceiro lugar, os que olham para frente pela fé, lembram de sua trajetória. Versículo 22. Depois de falar da importância de olhar para frente pela fé, e ter no coração a ideia de que a fé exige de nós alguns sacrifícios, depois de ver a importância de abençoar por meio da fé, agora o autor da carta mostra que somente pela fé nós compreendemos a razão da nossa trajetória passada. Não tem outra forma da gente entender o que a gente passa se não for pela fé. O personagem aqui é José, um homem que fora odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso sem culpa por uma mulher que o acusa de querer tomá-la à força, que num determinado momento é liberto da prisão e se torna primeiro-ministro da maior monarquia do seu tempo. Tudo isso que eu falei não está no texto, tá, gente? Porque não é sobre José que o texto está falando. Se você olhar bem, ele vai dizer: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção ao êxodo dos filhos de Israel. É interessante que José poderia lembrar dessa trajetória que ele passou, mesmo até porque num determinado momento ele diz para os irmãos que eles não entendiam o trabalhar de Deus, porque mesmo os irmãos tendo feito mal a ele, Deus transformou o mal em bem, e Deus havia feito aquilo para livrar eles da morte pela fome. Que coisa linda, né? Ele entender que ter sido vendido, ter sido colocado como escravo, ter passado por tudo aquilo que ele passou, foi plano de Deus para cuidar dos seus. Que coisa linda enxergar isso. Mas ele não fala isso aqui no texto. O autor da carta foca em algo mais para frente.
ele diz, em caráter profético, numa visão para frente, que José e os descendentes, mas na verdade os descendentes dele, enfrentariam um êxodo, para que Deus cumprisse a sua promessa. E a despeito disso, José já dá um alerta para eles, diz, olha, eu não quero ser enterrado aqui no Egito, levem os meus ossos daqui, para que eles sejam colocados no lugar que deve de fato estar. Isso é fé. Os restos mortais deveriam ser enterrados na terra prometida. Isso me leva a fazer uma pergunta para você, querido. Como você tem olhado a sua trajetória? Eu espero que, como José, pela fé, você consiga enxergar que sua trajetória aqui apenas faz você se tornar mais preparado, mais feliz para entrar na terra que o Senhor prometeu a dar aos nossos pais e a nós também. Terra que mana leite e mel. Para concluir, eu quero trazer algumas reflexões do que nós podemos fazer diante de um texto como esse, que nos faz olhar para frente. O que fazer diante de um texto que nos provoca a olhar para frente, que nos provoca a pensar sobre os sacrifícios que estamos fazendo pela fé, a pensar nas bênçãos que nós podemos produzir por meio dessa fé, e da trajetória que nós estamos traçando por meio dessa fé. Olhando para frente, eu quero desafiar você a lutar pela fé dos seus antepassados. A fé que Abraão teve, a fé que Isaac teve, que Jacó teve, que José teve, e que os demais personagens da Bíblia também tiveram, é a mesma que está em você. Eles não são considerados melhores do que você, porque o objeto da fé deles é o mesmo objeto da fé de vocês. Jesus, e nós vamos ver isso no próximo sermão, foi o objeto da fé de Moisés. Então nós, que também não vimos como os nossos antepassados não viram, cremos. E isso certamente, como disse Moisés e outros na palavra do Senhor, é nos imputado como justiça. Crer em Cristo e tê-lo como único e suficiente Salvador é abraçar a fé dos nossos antepassados. Mas nós precisamos lutar por ela, fazer sacrifícios por ela. Nós devemos abençoar por meio dela e analisar o que nós passamos por causa dela. Lute pela fé dos seus antepassados, para que ela seja manifestada em vocês, para a glória de Deus Pai. Segundo, se você olha para frente por meio da fé, querido, você confia no poder eterno do Senhor, que não está preso ao tempo. Ele pode dar a você a fé perseverante que você precisa para enfrentar dificuldades do dia a dia, as lutas que você precisa enfrentar espiritualmente falando. Mantenha-se firme em todas as circunstâncias da sua vida, confiando no poder eterno do Senhor, aquele que faz você levantar a cabeça, olhar para frente e dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia,